Naquela terça-feira à tarde, quando passei pelo corredor do hospital e vi aquela mulher de joelhos orando em voz alta, senti um misto de irritação e desprezo que me envergonha até hoje. Eu não sabia que poucas horas depois estaria no mesmo corredor, com lágrimas descendo pelo meu rosto, implorando para que ela orasse pelo meu filho. Não é coincidência você estar ouvindo esta história agora, e se Deus tocou seu coração para chegar até aqui, não saia sem se inscrever neste canal e ativar o sininho, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar sua vida para sempre. Então, deixe seu like agora, comente "Eu creio" e compartilhe com alguém que precisa deste testemunho. Porque talvez você precise entender que Deus usa o que zombamos para nos ensinar o que mais precisamos. Eu me considerava uma pessoa racional, prática, alguém que resolvia problemas com lógica e não com súplicas ao invisível. Trabalhava como gerente de uma empresa de tecnologia. Tinha 2 filhos, era casado há 12 anos e achava que tinha tudo sob controle. Minha relação com Deus era protocolar. Ia à igreja de vez em quando para agradar minha esposa, mas no fundo considerava aquilo tudo uma muleta emocional para pessoas fracas. Quando vi aquela senhora de cabelos grisalhos, vestida com simplicidade, ajoelhada no chão frio do corredor do Hospital São Lucas, orando alto, pedindo cura para alguém, revirei os olhos. Comentei com o colega que me acompanhava, em tom de zombaria mal disfarçada, que, se Deus existisse, não precisaria de tanto barulho para ouvi-la. Eu estava ali apenas para visitar um amigo que tinha feito uma cirurgia simples, nada grave, entrar e sair em 1 hora. O cheiro de desinfetante misturado com café requentado da máquina de corredor me incomodava. Mas nada me incomodava mais do que aquela demonstração pública de fé que eu considerava patética. Subi no elevador rindo, fazendo piadas sobre fanatismo religioso, sentindo-me superior, inteligente, livre daquelas amarras de superstição. Mas o que eu não sabia é que Deus estava prestes a quebrar cada pedaço da minha arrogância, e que o silêncio que eu tanto prezava seria substituído por gritos de desespero que eu mesmo soltaria poucas horas depois. Visitei meu amigo Roberto, conversamos sobre trabalho, sobre os projetos que estavam atrasados, sobre a reunião importante que teríamos na quinta-feira. Ele estava bem, recuperando-se perfeitamente, e saí do hospital por volta das 4:30 da tarde, me sentindo produtivo, como se tivesse cumprido mais uma obrigação social. O sol de março ainda estava forte quando entrei no carro. Liguei o ar-condicionado e peguei o celular para checar as mensagens. Foi quando vi 12 ligações perdidas da minha esposa, Renata. O coração disparou antes mesmo de eu processar o que aquilo significava. Liguei de volta com as mãos tremendo e a voz dela do outro lado da linha era algo que jamais vou esquecer. Era um som rouco, quebrado, desesperado. Gabriel, nosso filho de 7 anos, tinha desmaiado na escola. A diretora tinha ligado, a ambulância tinha sido chamada e ele estava sendo levado justamente para o Hospital São Lucas, o mesmo hospital de onde eu acabara de sair. Renata já estava a caminho. Desliguei o telefone e senti o mundo girar. Dirigi em pânico, ultrapassando sinais amarelos, buzinando para carros lentos, xingando o trânsito, sentindo o suor escorrer pelas costas mesmo com o ar-condicionado no máximo. Cheguei ao hospital às 5:15 da tarde, corri pelo estacionamento, subi as escadas porque não tive paciência para esperar o elevador, e quando entrei no pronto-socorro, vi Renata sentada numa cadeira de plástico verde, o rosto afundado nas mãos, os ombros chacoalhando. Gabriel estava sendo atendido, disseram, fazendo exames. A palavra exames soou como uma sentença de morte. Me sentei ao lado dela, segurei sua mão gelada e pela primeira vez em anos não tive absolutamente nenhuma ideia do que fazer. A sala de espera cheirava a
Álcool e ansiedade, o som dos passos apressados dos enfermeiros ecoava no piso de borracha e o relógio na parede parecia ter parado. Cada minuto era uma eternidade. Eu, que sempre tive resposta para tudo, que sempre soube o próximo passo, estava completamente paralisado. Mas o que eu não sabia é que aquela paralisia era Deus me preparando para entender que eu nunca tive controle de nada. Passaram-se 40 minutos, até que um médico jovem, de jaleco branco e olheiras profundas, saiu por uma porta dupla e chamou o nosso nome. Levantei tão rápido que tive tontura. Ele nos levou para uma salinha reservada, dessas que você vê em filmes quando vão dar notícias ruins, e pediu que nos sentássemos. Meu corpo obedeceu, mas minha mente gritava para ele falar logo, para parar de rodeios, para me dar meu filho de volta. Gabriel tinha tido uma convulsão, explicou o médico com voz calma demais para o desespero que eu sentia. Os exames preliminares mostravam uma atividade cerebral anormal, e eles precisariam fazer uma tomografia e uma ressonância magnética para investigar melhor. Havia a possibilidade de ser algo sério, talvez um tumor, talvez uma malformação que nunca tinha dado sinais, talvez uma infecção grave. A palavra tumor explodiu na minha cabeça como uma bomba. Renata começou a chorar alto, sem controle, e eu fiquei ali sentado, olhando para o médico, esperando que ele dissesse que era brincadeira, que tinha se enganado de paciente, que meu Gabriel estava bem. Mas ele não disse nada disso. Apenas explicou que Gabriel estava sedado, que os exames começariam em breve e que teríamos que esperar. Esperar. Aquela palavra me soou como tortura. Saímos da salinha e voltamos para o corredor. Agora, um corredor diferente. O corredor da ala de neurologia no 3º andar. E foi nesse corredor, nesse exato lugar onde eu tinha zombado horas antes, que me deparei novamente com ela. A mulher de cabelos grisalhos ainda estava lá, agora sentada num banco de madeira, com uma Bíblia surrada no colo, os olhos fechados, os lábios se movendo em oração silenciosa. A visão dela me fez lembrar da minha arrogância, da minha zombaria, e pela primeira vez senti vergonha. Mas ainda assim, meu orgulho me impedia de fazer qualquer coisa. Fiquei andando de um lado para o outro do corredor, olhando o celular sem ver nada, fingindo que estava resolvendo algo, quando na verdade eu só estava fugindo da minha própria impotência. Renata estava sentada, rezando baixinho, e eu, o homem racional, o cético, estava ali me afogando em desespero sem ter para onde correr. 6h40 da noite. Esse horário ficou gravado na minha mente como o momento em que tudo desmoronou de vez. Uma enfermeira veio até nós e disse que precisavam fazer mais exames, que algo nos resultados não estava claro, que Gabriel continuava sedado, mas estável. Estável. Essa palavra deveria me acalmar, mas só me apavorou mais. O que significava estável quando meu filho estava inconsciente numa maca de hospital? Olhei para Renata e vi que ela não estava apenas triste, estava destruída. Ela segurou minha mão e disse com uma voz que mal conseguia sair, que precisávamos orar. Eu, que nunca tinha orado de verdade na vida, que sempre achara aquilo um teatro, senti uma raiva irracional subir pela garganta. Raiva de Deus, raiva da situação, raiva de mim mesmo por não saber o que fazer. Mas antes que eu pudesse responder qualquer coisa, a mulher de cabelos grisalhos se levantou do banco e caminhou. Até nós. Ela tinha olhos claros, cansados, mas cheios de uma paz que contrastava com todo o caos ao redor. Perguntou, com uma voz suave e firme ao mesmo tempo, se poderíamos precisar de oração. Renata olhou para mim, e eu olhei para aquela mulher, a mesma que eu tinha ridicularizado horas antes. O orgulho ainda gritava dentro de mim, mandando eu dispensá-la, mandando eu manter minha pose de homem forte que não precisa de ajuda de ninguém, muito menos de uma desconhecida com uma Bíblia velha. Mas, então, num átimo de segundo, algo quebrou.
Não foi um pensamento racional, foi quase um colapso, uma rendição forçada pela dor. Eu não consegui dizer sim, mas também não consegui dizer não. Apenas baixei a cabeça e deixei as lágrimas caírem. Renata disse que sim, que precisávamos muito, e a mulher sorriu com uma ternura que parecia abraçar a gente. Ela nos pediu para fechar os olhos ali mesmo, no corredor, e começou a orar. Não era uma oração gritada como eu tinha visto antes. Era uma oração firme, cheia de autoridade, mas ao mesmo tempo cheia de amor. Ela clamava o sangue de Jesus sobre Gabriel, declarava cura, pedia para que Deus revelasse aos médicos o que estava acontecendo, ordenava que toda enfermidade saísse em nome de Jesus. E enquanto ela orava, algo estranho aconteceu comigo. Senti um calor no peito, uma pressão, como se algo muito pesado estivesse sendo tirado de cima de mim. Não ouvi nenhuma voz audível, não vi nenhuma luz, mas pela primeira vez em toda aquela tarde de Deus, terror, senti paz. Não fazia sentido nenhum. Gabriel ainda estava lá dentro, ainda estava sob investigação. Nada tinha mudado na situação concreta, mas algo tinha mudado em mim. Você sente Deus falando agora? Porque foi exatamente assim que senti, como se Ele tivesse aproveitado minha quebra total para sussurrar no meu espírito que Ele estava no controle, que Ele sempre esteve e que minha arrogância só me impediu de ver. Quando a mulher terminou de orar, ela abriu os olhos e olhou diretamente e para mim. Disse, com uma convicção que não vinha dela, mas de algo maior, que Deus ia usar aquela situação para me ensinar algo que eu nunca aprenderia de outra forma. Que o vale mais escuro é sempre o lugar onde Deus se revela com mais claridade. Que eu ia sair dali diferente e que meu filho ia ficar bem. Ela citou Isaías, capítulo 41, versículo 10, e disse as palavras que me perseguiram pelo resto da noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu não conhecia esse versículo, nunca tinha lido a Bíblia direito, mas aquelas palavras entraram no meu peito como uma flecha de esperança. Ela se despediu, dizendo que voltaria no dia seguinte para saber como estava Gabriel, e saiu andando pelo corredor com a mesma tranquilidade com que tinha chegado. Renata me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu não sabia responder. Não estava bem, Gabriel ainda estava internado, mas alguma coisa tinha se movido dentro de mim. Era como se, pela primeira vez, eu tivesse entendido que o mundo não girava em torno do meu controle, da minha lógica, das minhas certezas. Sentei no banco onde a mulher estava antes e fiquei ali, olhando para o nada, respirando fundo. O ar do hospital ainda cheirava a desinfetante. O barulho dos passos ainda ecoava, mas era como se eu estivesse numa bolha de silêncio. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio. Cheio de algo que eu não sabia nomear, mas que me segurava por dentro. Renata sentou ao meu lado e começou a falar sobre fé, sobre como ela sempre acreditou mesmo quando eu zombava, sobre como ela orava por mim e pelos meninos todos os dias. Eu ouvi sem interromper, e pela primeira vez não senti vontade de argumentar, de contra-atacar com lógica, de provar que ela estava errada, porque eu não tinha mais provas de nada. Minha arrogância tinha virado pó naquele corredor de hospital, mas o que eu não sabia é que Deus ainda tinha muito, mas a me ensinar antes daquela noite acabar. 9 da noite, o médico voltou, dessa vez acompanhado de uma neurologista. Eles tinham rostos sérios, cansados, mas não devastados. Era o tipo de expressão que não dá para decifrar, e por isso ela é ainda mais angustiante. Nos levaram novamente para a salinha e meu coração voltou a disparar. A neurologista, uma mulher de uns 50 anos, de óculos de armação fina e cabelo preso, explicou que tinham feito a tomografia e a ressonância e encontraram uma lesão pequena no lobo temporal esquerdo do cérebro de Gabriel. Lesão. A palavra caiu no ar como uma pedra.
Ela continuou dizendo que precisavam fazer mais exames para entender a natureza dessa lesão, se era inflamatória, infecciosa, tumoral ou vascular. Cada palavra era uma facada. Mas então ela disse algo que me fez respirar pela primeira vez em horas. Gabriel tinha acordado há 20 minutos. Estava respondendo bem, reconhecendo as pessoas, sem sinais de déficit neurológico aparente. Ele estava assustado, choroso, pedindo pela mãe, mas estava consciente. Ela disse que poderíamos vê-lo em breve, mas que ele ficaria internado para observação e para os próximos procedimentos. Agradecer pareceu pouco. Renata chorou de alívio e eu senti as pernas amolecerem. Poder vê-lo, poder tocá-lo, poder ouvir a voz dele era tudo o que eu queria. Mas a ameaça da lesão ainda pairava sobre nós como uma nuvem escura. Ainda havia perigo, ainda havia incerteza, ainda havia medo. Saímos da salinha e seguimos uma enfermeira até o quarto onde Gabriel estava. Era um quarto pequeno, com uma cama, alguns aparelhos apitando, e lá estava ele, meu garotinho de 7 anos, pálido, com eletrodos colados na cabeça, um acesso venoso no braço, mas acordado, vivo. Quando ele me viu, esticou os bracinhos e disse, "Pai", com uma voz fina e chorosa, e eu desmoronei. Abracei meu filho com uma força que tentava transmitir todo o amor, todo o medo, todo o desespero e alívio que eu estava sentindo, e chorei como não chorava desde criança. Gabriel perguntou se ia ficar bom, se ia poder voltar para casa, se ia poder brincar de novo. Eu prometi que sim, que ele ia ficar bom, que tudo ia passar. Mas por dentro eu estava aterrorizado de estar mentindo. Como eu podia prometer algo que não estava nas minhas mãos? Renata segurou a mão dele, beijou sua testa e começou a cantar baixinho uma música de igreja que eu conhecia, mas nunca tinha prestado atenção. Era algo sobre Deus ser um escudo, uma fortaleza. Gabriel fechou os olhos e pareceu relaxar. Fiquei ali olhando para ele, para aquele ser pequeno e frágil que eu tinha certeza que estava sob meu controle, sob minha proteção, e entendi que eu era completamente incapaz de protegê-lo de verdade. Eu não podia curar uma lesão cerebral. Eu não podia garantir que os exames dessem bons resultados. Eu não podia fazer nada além de estar ali, impotente. E foi justamente nessa impotência que algo começou a crescer dentro de mim. A necessidade de confiar em algo maior. Silencie o coração. Deus fala no intervalo da dor. A noite foi longa e torturante. Gabriel dormia, sedado por medicação que os médicos deram para mantê-lo calmo, e eu e Renata revezávamos entre sentar na cadeira desconfortável ao lado da cama e caminhar pelo corredor tentando processar tudo. Por volta da meia-noite, Renata disse que ia até a capela do hospital orar. Eu quis dizer que era bobagem, que Deus não estava numa capela mais do que em qualquer outro lugar, mas me segurei. Em vez disso, ofereci para ir com ela. Descemos até o térreo, encontramos a pequena capela escondida no fim de um corredor lateral e entramos. Era um espaço simples, com uns 15 bancos de madeira, uma cruz na parede, algumas velas acesas e um silêncio que era diferente do silêncio do corredor. Era um silêncio proposital, um silêncio que convidava algo a acontecer. Renata ajoelhou e começou a orar em voz baixa. Eu fiquei em pé, sem saber o que fazer, olhando para a cruz, me sentindo estranho. Não havia mais zombaria em mim, mas também não havia fé. Havia apenas um vazio enorme e uma pergunta que não parava de ecoar. Por que isso estava acontecendo com meu filho? Se Deus existia, por que ele permitiu? Se ele era bom, por que deixou uma criança inocente sofrer? Essas perguntas doíam mais do que qualquer resposta que eu pudesse inventar. Mas então lembrei das palavras da mulher no corredor. Ela tinha dito que Deus usaria isso para me ensinar algo. O que ele queria me ensinar? Que eu não era Deus. Isso eu já tinha entendido. Que eu precisava dele. Isso estava óbvio. Mas havia algo mais, algo que eu ainda não tinha captado.
Sentei ao lado de Renata, fechei os olhos e pela primeira vez na minha vida adulta tentei orar de verdade. Não era uma oração bonita, não era uma oração teológica, era uma oração suja, crua, desesperada. Disse algo como: Deus, eu não sei se você está me ouvindo. Eu não sei nem se acredito direito em você, mas meu filho está lá em cima com alguma coisa no cérebro e eu não aguento mais fingir que sou forte. Eu me cansei de lutar sozinho. Eu sempre achei que não precisava de ninguém, que a vida era sobre ser esperto e trabalhar duro. Mas agora eu sei que não é. Eu não consigo salvar meu filho. Eu não consigo nem salvar a mim mesmo. Se você é real, se você está aí, eu preciso que você mostre. Não para mim, eu mereço nada, mas para ele, para o Gabriel. Ele é só uma criança. Ele não tem culpa de nada. Por favor, Deus, por favor, cura. Meu filho, eu não sei o que mais dizer. Eu sinto que estou implorando no escuro, mas Renata diz que você ouve. Ela diz que você é bom, que você ama a gente. Eu quero acreditar nisso. Eu quero parar de carregar tudo sozinho. Ensina-me a confiar quando não entendo. Mostra-me como se faz isso. Mostra-me que você está aqui. Eu entrego o medo, a vergonha de ter zombado daquela mulher, o orgulho de achar que eu era maior do que tudo isso. Eu entrego tudo. Só não leva meu filho. Por favor. Amém. Não. Ouvi trovões, não senti arrepios, mas algo em mim começou a se mover. Era como se uma porta muito pesada, trancada há anos, tivesse começado a ranger, abrindo devagar. Não era alívio, não era alegria, era apenas uma rendição, uma aceitação de que eu não mandava em nada e que talvez, só talvez, isso não fosse o fim do mundo. Talvez fosse até o começo de algo. Renata segurou minha mão e ficamos ali sentados em silêncio por mais uns 20 minutos. Não trocamos palavras. Mas algo foi dito naquele silêncio. Quando voltamos para o quarto, Gabriel ainda dormia, a respiração tranquila, o rosto sereno. Sentei na cadeira e fiquei olhando para ele até o sono me vencer por volta das 3 da manhã. Quarta-feira amanheceu cinza. Acordei com o pescoço doendo, o corpo todo travado da cadeira desconfortável e por um segundo não lembrei onde estava. Mas então vi Gabriel ainda dormindo e tudo voltou. Renata tinha ido ao banheiro e eu fiquei ali sozinho com meu filho, ouvindo o bip compassado dos monitores. A equipe médica chegou cedo, por volta das 7, para fazer a avaliação matinal. Gabriel acordou assustado com tanta gente ao redor, mas eu segurei sua mão e disse que estava tudo bem, que aquelas pessoas estavam ali para ajudar. Eles fizeram perguntas, testaram reflexos, olharam as pupilas com uma lanterninha e Gabriel respondeu tudo direitinho. A neurologista disse que ele estava respondendo muito bem, melhor do que esperavam, mas que ainda precisavam dos resultados da biópsia da lesão que seria feita naquela manhã. Biópsia, mais uma palavra que soava como ameaça. Eles explicaram o procedimento, pediram que assinássemos autorizações e levaram Gabriel por volta das 9 horas. Ver a maca sendo empurrada pelo corredor, com meu filho nela, pequenininho, assustado, me pedindo para não deixá-lo sozinho, foi uma das piores cenas da minha vida. Eu disse que ia ficar bem ali, esperando, que não ia sair daquele lugar até ele voltar. Renata apertou minha mão com tanta força que doeu, e ficamos ali parados, vendo as portas duplas se fecharem atrás dele. E então, de novo, a espera. A tortura da espera. Voltamos para o corredor, agora vazio de manhã cedo, e sentamos nos mesmos bancos de ontem. Mas dessa vez, algo em mim era diferente. Eu não estava mais com raiva. Eu não estava mais desafiando Deus a provar algo. Eu estava apenas esperando, quieto, entregue, e foi nesse estado de rendição que algo extraordinário aconteceu. Peguei meu celular, abri o navegador sem saber bem por quê e digitei Isaías 41:10. Não sei o que me levou a fazer isso, eu que nunca tinha procurado um versículo bíblico na vida. Mas as palavras apareceram na tela e eu li em voz baixa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres,
porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E então, como se uma cortina tivesse sido puxada, entendi. Deus não estava me prometendo que nada de ruim ia acontecer. Ele estava me prometendo que Ele estaria comigo, no meio do que quer que acontecesse. Não era uma promessa de ausência de dor, era uma promessa de presença na dor. E de alguma forma, isso era mais poderoso, porque eu podia aguentar qualquer coisa se não estivesse sozinho. Você já sentiu isso? Essa certeza inexplicável de que há alguém com você mesmo quando tudo está desmoronando? Foi o que senti naquele momento. Mostrei o versículo para Renata e ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Disse que tinha orado por mim a noite inteira, que tinha pedido para Deus quebrar minha dureza, para Ele falar comigo de um jeito que eu pudesse ouvir. E Ele tinha falado, através de uma mulher que eu zombei, através de uma noite de desespero, através de uma oração que eu não sabia fazer, através de um versículo que eu nunca tinha lido. Deus tinha falado, não com trovões ou anjos, mas com circunstâncias que me forçaram a parar, a me calar, a escutar. Lembrei de outro versículo que Renata sempre citava, algo sobre Deus trabalhar todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28, ela confirmou. Eu não sabia se amava a Deus ainda, mas sabia que estava começando a confiar nele. E talvez isso fosse o primeiro passo. A biópsia durou 2 horas. 2 horas de agonia silenciosa, de caminhar pelo corredor, de tomar café que não tinha gosto de nada, de olhar o celular sem ver as mensagens. Mas dessa vez, no meio da angústia, havia algo diferente. Havia oração. Eu orava, não com palavras bonitas, às vezes só dizendo, Deus, e por favor, mas orava. Renata orava em voz baixa, segurando a Bíblia que a mulher do dia anterior tinha deixado emprestada com ela. Uma Bíblia surrada e cheia de marcações coloridas. Ela me mostrou outros versículos, Salmo 23, que eu conhecia vagamente, mas nunca tinha entendido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquilo ali, aquelas palavras antigas, escritas há milênios por um pastor de ovelhas, falavam exatamente com o meu momento. Eu estava andando pelo vale da sombra da morte. Literalmente, meu filho estava sob o risco de algo terrível, mas eu não estava sozinho. Essa era a promessa. E pela primeira vez, eu não achava que era fantasia, achava que era verdade. Por volta das 11h15, levaram Gabriel de volta para o quarto. Ele estava pálido, cansado, com um curativo na cabeça, mas acordado. Segurei sua mãozinha e beijei sua testa 1000 vezes. Ele pediu água, pediu comida, reclamou que tudo doía, mas estava ali, vivo, acordado, respondendo. A médica disse que os resultados da biópsia sairiam em 48 horas, mas que ele tinha se saído muito bem no procedimento. 48 horas. Mas espera. Mas eu estava aprendendo que a vida é feita de esperas, e que esperar com fé é diferente de esperar com desespero. Passei o resto daquela quarta-feira ao lado de Gabriel, conversando com ele, lendo histórias que Renata trouxe de casa, vendo desenhos no tablet do hospital, tentando fazer aquele quarto, frio e cheio de aparelhos, parecer menos assustador. À tarde, por volta das 3, a mulher de cabelos grisalhos voltou. Ela bateu na porta do quarto, entrou com um sorriso discreto e perguntou se podia ver como Gabriel estava. Renata a recebeu com um abraço apertado, e eu, que tinha zombado dela menos de 24 horas antes, me levantei e fiz algo que nunca pensei que faria. Pedi desculpas. Disse que tinha sido arrogante, insensível, estúpido. Disse que ela não tinha obrigação nenhuma de ter orado por nós, especialmente depois de como eu agi. Ela apenas sorriu e disse que Deus tem um jeito engraçado de humilhar os orgulhosos e que ela mesma já tinha passado por isso há muitos anos. Disse que não guardava mágoa nenhuma,
que o importante é que Deus estava trabalhando e que ela podia sentir no espírito que Gabriel ia ficar bem. Ela pediu para orar de novo, e dessa vez eu fui o primeiro a fechar os olhos e a baixar a cabeça. Ela orou com a mesma autoridade de antes, mas agora eu entendia o que estava acontecendo. Ela não estava pedindo para um Deus distante. Ela estava conversando com alguém que ela conhecia pessoalmente, alguém em quem ela confiava plenamente. E de alguma forma, naquela oração, eu senti que Deus estava respondendo, não com palavras, mas com paz. Uma paz que não fazia sentido nenhum, porque a situação não tinha mudado. Gabriel ainda estava internado, os resultados ainda não tinham saído, o futuro ainda era incerto, mas havia paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. A mulher citou depois de orar: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aquela paz que excede o entendimento era exatamente o que eu estava sentindo. Não dava para explicar, mas estava lá, firme, sustentando a gente por dentro, enquanto tudo por fora ainda era incerto. Quinta-feira foi um dia de espera mais calma. Gabriel estava melhor, brincando um pouco, pedindo para ver os amigos, reclamando que queria ir para casa. Os médicos diziam que estava tudo evoluindo bem, mas até os resultados da biópsia saírem, não podiam dar alta. Eu aproveitei a manhã para trabalhar um pouco pelo notebook, responder e-mails urgentes, mas minha cabeça estava longe. Cada vez que eu olhava para Gabriel, eu pensava na fragilidade da vida, em como tudo pode mudar em um segundo, em como eu passei anos achando que estava no controle, quando na verdade nunca estive. Renata percebeu minha inquietação e sugeriu que eu saísse para dar uma volta. Respirar um ar diferente do ar de hospital. Resisti no começo, mas ela insistiu. Disse que ia ficar com Gabriel e que eu precisava cuidar de mim também. Saí do hospital por volta das 2 da tarde e caminhei pelas ruas ao redor. Março em São Paulo é quente e abafado, e eu suava dentro da camisa, mas a caminhada me fez bem. Entrei numa livraria meio sem querer, só para fugir do sol, e no fundo da loja tinha uma seção de livros religiosos. Nunca tinha prestado atenção naquilo antes, mas dessa vez parei. Peguei uma Bíblia da prateleira, uma daquelas de capa simples, e folheei. As palavras não faziam sentido para mim ainda. Eram muitas, densas, antigas, mas algo me fez comprar. Paguei, coloquei num saquinho e voltei para o hospital me sentindo meio bobo, mas também determinado. Quando cheguei no quarto, Renata estava lendo para Gabriel uma história da Bíblia dela, algo sobre um menino chamado Samuel que ouvia a voz de Deus. Gabriel perguntou se Deus ainda falava com as pessoas hoje, e Renata disse que sim, que ele fala de muitos jeitos, através da Bíblia, através de outras pessoas, através das circunstâncias e até diretamente no coração. Gabriel quis saber se Deus ia falar com ele, e Renata disse que Deus já estava falando, que ele estava cuidando dele ali naquela cama, mandando médicos bons, dando paz para o papai e a mamãe, preparando um testemunho lindo. A palavra testemunho me pegou. Eu nunca tinha pensado que a vida pudesse ser um testemunho. Sempre achei que era só uma sequência de acontecimentos aleatórios. Mas e se não fosse? E se tudo aquilo estivesse sendo orquestrado para me mostrar algo, para me transformar, para me levar a um lugar que eu nunca chegaria sozinho? Isso mudava tudo. Não tornava a dor menor, mas dava sentido a ela. À noite, depois que Gabriel dormiu, eu e Renata ficamos conversando no corredor. Ela me contou da jornada de fé dela, de como tinha sido criada numa família evangélica, de como tinha se afastado na adolescência, de como tinha voltado depois de uma crise pessoal que ela nunca tinha me contado direito. Ouvi tudo com uma atenção que nunca tive antes, e então
Ela me fez uma pergunta que me desarranjou. Você acha que Deus existe agora? Fiquei em silêncio por um tempo, pensando na resposta honesta. Finalmente disse: eu acho que sim. Não sei explicar como, mas alguma coisa mudou em mim. Não é que eu entenda tudo, ou que concorde com tudo, ou que esteja feliz com o que está acontecendo, mas tem algo, uma presença, que eu não consigo negar, e isso é novo para mim. Sexta-feira, 10 da manhã. A neurologista entrou no quarto com um tablet na mão e um sorriso discreto. Disse que os resultados da biópsia tinham chegado. Meu coração disparou. Renata segurou minha mão com força. A médica olhou para Gabriel, que estava distraído vendo um desenho, e então olhou para nós. A lesão, ela explicou, era uma inflamação benigna causada por uma infecção viral rara, provavelmente adquirida meses atrás e que só agora tinha se manifestado. Não era tumor, não era câncer, não era nada irreversível. Com antibióticos específicos e acompanhamento, a lesão tenderia a desaparecer completamente nos próximos meses, e Gabriel teria uma vida absolutamente normal. A palavra normal soou como música celestial. Renata explodiu em choro, dessa vez de puro alívio. Eu não consegui chorar na hora, apenas senti um peso gigante sendo tirado das costas. Agradeci à médica, apertei a mão dela com força, e quando ela saiu do quarto, eu simplesmente caí de joelhos ali mesmo. Não foi dramático, não foi teatral, foi instintivo. Eu caí de joelhos, juntei as mãos e falei: obrigado, obrigado, Deus. Obrigado por ouvir. Obrigado por ter misericórdia. Obrigado por não ter desistido de mim mesmo quando eu zombava de você. Obrigado por ter usado aquela mulher. Obrigado por ter quebrado meu orgulho. Obrigado por ter me mostrado que eu não sou nada sem você. Obrigado por Gabriel. Obrigado pela vida. Eu não sei fazer isso direito ainda, não sei orar bonito, não sei citar versículos de cor, mas eu sei que você é real. Eu sei que você ouviu. Eu sei que você respondeu. E a partir de agora, eu quero viver diferente. Eu quero viver confiando, não controlando. Eu quero viver agradecendo, não reclamando. Eu quero ensinar meus filhos sobre você. Eu quero ser um homem diferente, um pai diferente, um marido diferente. Usa minha vida, Senhor. Usa essa história para ajudar outras pessoas. Que eu nunca mais zomba de quem ora. Que eu nunca mais ache que sou grande demais para precisar de você. Ensina-me a andar contigo todos os dias. Mostra-me o caminho. E obrigado, muito obrigado, por não ter desistido de mim. Amém. Quando levantei, Gabriel estava olhando para mim com uma expressão curiosa. Perguntou por que eu estava de joelhos e eu respondi que estava agradecendo a Deus porque ele ia ficar bom. Gabriel sorriu, aquele sorriso largo dele, e disse: eu sabia que Deus ia me curar, pai. Eu pedi para ele. E naquele momento, entendi que a fé simples de uma criança era mais poderosa do que toda a minha lógica de adulto. Gabriel não tinha ficado calculando probabilidades, não tinha ficado ruminando o pior cenário. Ele simplesmente pediu e confiou. E Deus respondeu, não porque Gabriel merecesse mais do que outra criança, não porque nós tivéssemos feito tudo certo, mas porque Deus é bom, e porque Ele ouve as orações, e porque Ele tem planos maiores do que conseguimos enxergar. Renata me abraçou apertado, e ficamos ali os três, uma família que tinha atravessado o vale e saído do outro lado transformada. Gabriel recebeu alta no sábado de manhã. Voltamos para casa com uma sacola de remédios, um monte de receitas, um cronograma de acompanhamento, mas voltamos. A casa nunca pareceu tão acolhedora. A cama nunca pareceu tão confortável. O som dos meninos brincando nunca pareceu tão precioso. E naquela noite, antes de dormir, eu abri a Bíblia que tinha comprado e comecei a ler. Não entendia tudo, mas não precisava entender tudo. Só precisava começar. As semanas seguintes foram de adaptação.
Gabriel voltou à escola aos poucos, continuou com os remédios, fez os exames de acompanhamento e cada resultado vinha melhor que o anterior. A lesão estava diminuindo, exatamente como a médica tinha dito, mas a transformação maior estava acontecendo em mim. Comecei a ir à igreja com Renata, não mais por obrigação, mas por vontade. No começo era estranho. Eu não conhecia as músicas, não sabia quando ficar em pé ou sentar, me sentia deslocado, mas aos poucos fui entendendo. Fui percebendo que aquelas pessoas não eram fanáticas ou fracas, eram apenas pessoas que tinham aprendido a confiar em algo maior. Algumas tinham histórias parecidas com a minha, de quebra e restauração. Outras tinham histórias mais suaves, de fé construída desde criança. Mas todos compartilhavam algo, a certeza de que não estavam sozinhos. Encontrei a mulher de cabelos grisalhos numa dessas manhãs de domingo. Ela estava sentada na terceira fileira, cantando com os olhos fechados. E quando me viu, sorriu e acenou. Depois do culto, fui até ela e contei tudo, sobre os resultados, sobre Gabriel estar bem, sobre a transformação que estava acontecendo em mim. Ela me abraçou e disse que tinha orado por mim todos os dias desde aquela terça-feira no hospital. Perguntei o nome dela e ela disse: "Sou a Dona Lúcia, mas pode me chamar só de Lúcia, e você não precisa me agradecer. Quem merece toda a gratidão é Deus. Ele só usou esta velha daqui como instrumento." Falei que não era velha, que era um anjo que Deus tinha colocado no meu caminho. E ela riu, disse que era só uma pecadora salva pela graça, como todo mundo ali. Aquela simplicidade, aquela ausência de arrogância espiritual me impactou. A fé verdadeira não se gabava, não se exibia, apenas servia. Comecei a ler a Bíblia todo dia, mesmo que só 10 minutos antes de dormir. Comecei a orar, orações curtas, às vezes só agradecimentos, às vezes pedidos, às vezes só conversas. Comecei a perceber a mão de Deus em coisas pequenas, uma vaga de estacionamento que aparecia na hora certa, um problema no trabalho que se resolvia de forma inesperada, um amigo que ligava justamente quando eu precisava desabafar. Não eram milagres espetaculares, mas eram sinais de que ele estava presente, atento, cuidando. E isso mudava tudo. Voltei ao Hospital São Lucas algumas semanas depois para uma consulta de rotina de Gabriel e passei pelo corredor onde tudo tinha acontecido. Parei ali, olhei ao redor e lembrei de cada detalhe. Lembrei da zombaria, do desespero, da oração, da paz. E agradeci. Agradeci por Deus ter usado justamente aquele corredor, aquela mulher, aquela situação para me alcançar. Porque eu estava tão fechado, tão endurecido, que só uma crise daquele tamanho conseguiria quebrar minhas defesas. Deus não causou a doença de Gabriel, mas usou aquela circunstância para me salvar. E no final, eu saí dali não apenas com um filho curado, mas com um coração transformado. Hoje, alguns meses depois, acordo e a primeira coisa que faço é agradecer. Agradeço por mais um dia, por Gabriel estar saudável, por Renata estar ao meu lado, por ter aprendido o que realmente importa. Hoje sei que o silêncio que me incomodava tanto era, na verdade, o som da reconstrução. Deus estava trabalhando nos bastidores, mesmo quando eu não via, mesmo quando eu zombava. Ele estava preparando tudo para que, no momento certo, eu pudesse ouvir. E ouvi. Não com os ouvidos, mas com o coração. Hoje entendo que a mulher que eu ridicularizei era, na verdade, uma resposta de oração que eu ainda não tinha feito, uma antecipação da graça de Deus. Ele já sabia que eu ia precisar dela algumas horas depois. Então a colocou ali estrategicamente, para que quando a crise viesse, eu tivesse para onde correr. Hoje vejo que cada obstáculo, cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de desespero foi parte de um processo de moldagem. Deus estava me quebrando para me reconstruir, estava me esvaziando para me encher com algo melhor. E hoje posso dizer com toda certeza,
Valeu a pena. Não porque foi fácil, mas porque foi transformador. Não porque foi confortável, mas porque foi necessário. O mesmo Deus que falou comigo naquele corredor de hospital, o mesmo Deus que usou a oração de uma mulher simples, o mesmo Deus que curou meu filho, quer falar com você agora. Ele não precisa de uma crise para te alcançar, mas se você está passando por uma, saiba que ele está usando isso, não para te destruir, mas para te reconstruir, não para te punir, mas para te salvar. Eu era um homem que zombava de fé, e hoje sou um homem que vive pela fé. Eu era alguém que achava que controlava tudo, e hoje sou alguém que aprendeu a confiar. Eu era um pai desesperado, e hoje sou um pai grato, e tudo isso porque Deus não desistiu de mim, mesmo quando eu zombei dele. Ele esperou pacientemente até que o orgulho caísse, até que a máscara rachasse, até que o coração se abrisse. E quando isso aconteceu, ele entrou com uma torrente de amor, graça e cura que eu nunca imaginei que existisse. Se você está lendo isso ou ouvindo esta história, saiba que não é por acaso. Deus tem algo a dizer para você também. Talvez você esteja no corredor, no vale, na crise, ou talvez esteja bem, mas com um vazio dentro que nada preenche. Em ambos os casos, a resposta é a mesma. Deus. Não um Deus distante, zangado ou indiferente, mas um Deus que se aproxima, que ouve, que responde, que transforma. Um Deus que usou a zombaria de um homem arrogante para ensiná-lo sobre humildade, que usou o desespero de um pai para mostrar-lhe a fé, que usou uma lesão cerebral para curar um coração endurecido. Esse é o Deus que eu conheci, e é o Deus que você pode conhecer também. Não precisa esperar uma crise. Não precisa cair de joelhos num corredor de hospital. Pode ser agora onde você está com uma simples oração, um simples pedido, um simples Deus, eu preciso de ti. Ele vai ouvir. Eu sei porque ele me ouviu. Senhor, agora entendo. O que parecia o fim era, na verdade, o início de algo muito maior. O que eu encarei como tragédia era, na verdade, misericórdia disfarçada. Obrigado por não ter desistido de mim quando eu te ignorei, quando eu zombei dos teus servos, quando eu achei que era grande demais para precisar de ti. Obrigado por ter me humilhado da forma mais amorosa possível, por ter quebrado meu orgulho sem me destruir. Hoje, entrego não apenas meu medo, mas também minha vida inteira. Quero que você dirija meus passos, minhas decisões, minhas palavras. Quero que minha família seja uma família de fé, que meus filhos cresçam conhecendo a teu amor, que minha esposa veja em mim o homem que ela sempre orou que eu me tornasse. Usa minha história, Senhor. Usa este testemunho para alcançar outros corações endurecidos como o meu era. Que cada pessoa que ouvir ou ler sobre o que aconteceu comigo entenda que você é real, que você age, que você transforma. Que ninguém precise passar por uma crise do tamanho da minha para te encontrar, mas que se estiver passando, saiba que tu estás ali, no meio da dor, trabalhando, preparando algo lindo. Obrigado por Gabriel, obrigado pela cura dele, mas obrigado também pela doença, porque sem ela eu nunca teria te conhecido de verdade. Perdoa-me por toda a arrogância, por toda a dureza de coração, por todos os anos que desperdicei achando que não precisava de ti. E agora, Senhor, me ensina a viver em gratidão constante, que cada dia eu acorde lembrando que é um presente teu, que cada desafio eu encare como uma oportunidade de confiar mais, que cada vitória eu celebre dando-te a glória. Recebo a história que o céu está escrevendo em mim e me comprometo a contá-la para quem precisar ouvir. Sei que haverá outros vales, outras crises, outros momentos de dúvida, mas agora sei também que tu estarás comigo, sustentando, fortalecendo, guiando, e isso muda tudo. Obrigado por tudo, Senhor, por cada lágrima que virou testemunho, por cada desespero que virou confiança, por cada noite escura que virou manhã de esperança. Que eu nunca me esqueça do corredor onde tudo mudou,
da mulher que orou, da voz que ouvi no silêncio. Que tudo isso fique gravado na minha alma como lembrança permanente de que você é fiel, mesmo quando eu não sou. Continua me moldando, Senhor. Continua me transformando. E usa esta vida rendida para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Hoje acordo em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque aprendi que paz não depende de circunstâncias. Gabriel está crescendo saudável, forte, cheio de vida. Os exames mais recentes mostraram que a lesão desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Mas mesmo que não tivesse desaparecido, mesmo que o desfecho fosse outro, eu sei agora que Deus é bom. Sua bondade não está condicionada aos resultados que eu quero, mas à sua presença constante. Aprendi que fé não é ausência de dúvida, é escolher confiar apesar dela. Aprendi que Deus não promete ausência de tempestades, mas presença nelas. Aprendi que zombar do que não entendemos é fácil, mas humildade para aprender é sabedoria. Hoje, quando vejo alguém orando em público, em vez de revirar os olhos, eu sorrio. Porque sei que por trás daquela oração pode estar uma história de dor, de superação, de milagres que eu desconheço. Hoje, respeito a fé alheia, porque finalmente entendi o poder da minha própria. Hoje sei que o silêncio que me incomodava no hospital não era vazio. Era Deus me dando espaço para ouvi-lo. Hoje sei que cada não que recebi ao longo da vida estava me preparando para um sim muito maior. Hoje sei que o vale mais escuro foi onde conheci a luz mais forte. E hoje posso dizer para você, com toda a autoridade que vem de quem viveu isso, Deus é real. Ele ouve, Ele age, Ele transforma. Não importa quão longe você esteja, quão endurecido seu coração esteja, quão grande seja seu orgulho. Ele pode alcançar você, Ele quer alcançar você. E quando isso acontecer, sua vida nunca mais será a mesma. Não será mais fácil, necessariamente, mas será mais significativa. Não será mais sem dor, mas será com propósito. Não será mais solitária, porque você saberá que nunca está sozinho. O mesmo Deus que transformou um zombador em adorador, o mesmo Deus que curou meu filho, o mesmo Deus que me encontrou no fundo do poço e me tirou de lá, quer fazer isso com você. Ele está esperando, não com impaciência, mas com amor, esperando que você pare, respire, abra o coração e diga: eu preciso de ti. É só isso. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de teologia complexa, não precisa de nada além de sinceridade. Deus honra a humildade, Deus responde à rendição, Deus transforma quem se deixa transformar. Eu sou a prova viva disso, e você pode ser também. Sabe, enquanto escrevo estas palavras e revivo cada momento daquela semana que mudou minha vida, percebo que Deus não estava apenas curando meu filho, Ele estava curando gerações. Porque o orgulho que eu carregava não era só meu, era um padrão que eu tinha aprendido, que eu ia passar para meus filhos, que ia contaminar minha família por anos. Deus viu isso e, na sua infinita misericórdia, decidiu intervir. Ele poderia ter feito isso de forma suave, com um sermão tocante ou um livro inspirador, mas ele me conhecia. Sabia que eu não ia ouvir. Sabia que minha cabeça dura precisava de algo mais radical. E então ele permitiu que a crise viesse, não para me destruir, mas para me salvar de mim mesmo. Hoje entendo que existem coisas que só aprendemos quando estamos de joelhos, quando toda a pretensão cai, quando a máscara racha e o que resta é apenas um ser humano frágil clamando por ajuda. E sabe o que é mais incrível? Deus estava esperando justamente por isso. Ele não queria minha perfeição, queria minha rendição. Não queria minhas conquistas, queria meu coração. Não queria que eu provasse nada, queria que eu confiasse. E isso mudou completamente minha forma de ver a vida. Antes, eu media sucesso por dinheiro, posição, controle. Hoje meço por paz, por relacionamentos restaurados, por noites dormidas sem peso na consciência,
por abraços dados com presença total, por orações feitas com fé genuína. Antes, eu tinha medo de parecer fraco se pedisse ajuda. Hoje sei que a maior força está justamente em reconhecer que preciso de ajuda, que não fui feito para carregar tudo sozinho, que Deus criou a comunidade, a igreja, os irmãos, para nos sustentarmos mutuamente. Antes, eu olhava para pessoas de fé com pena, achando que eram ingênuas, iludidas. Hoje, olho com respeito, com admiração e quero ser como elas. Porque elas têm algo que dinheiro não compra, que diplomas não dão, que promoções não trazem. Elas têm esperança. Esperança verdadeira, não aquela baseada em circunstâncias favoráveis, mas aquela baseada em quem Deus é. E isso é inabalável. O mundo pode desmoronar, a economia pode quebrar, a saúde pode fraquejar, mas se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então tenho razão para continuar, para levantar, para acreditar que o melhor ainda está por vir. Aprendi também que Deus fala de formas que jamais imaginaríamos. Ele usou uma mulher simples que eu zombei. Poderia ter usado um pastor famoso, um pregador eloquente, um teólogo renomado, mas não. Escolheu Dona Lúcia, com sua Bíblia surrada e seu coração puro, porque Deus não se impressiona com títulos, ele procura corações disponíveis, e ela estava disponível. Estava orando num corredor frio de hospital, quando poderia estar em casa descansando. Estava intercedendo por desconhecidos, quando poderia estar cuidando só da própria vida. E por causa dessa disponibilidade, Deus a usou para salvar uma família inteira. Isso me ensinou que cada um de nós pode ser instrumento divino. Não precisa ser perfeito, não precisa ter todas as respostas, não precisa ser eloquente, só precisa estar disposto. Disposto a orar por quem pede, disposto a falar uma palavra de ânimo, disposto a ser canal de bênção mesmo quando está passando por dificuldades também. Porque no final, todos estamos no mesmo barco. Todos temos dores, medos, lutas. A diferença é que alguns já descobriram onde encontrar alívio, e esses têm a responsabilidade de mostrar o caminho para quem ainda está perdido. Olho para trás agora e vejo a mão de Deus em cada detalhe. O fato de Gabriel ter desmaiado justamente na hora que desmaiou, no dia que desmaiou, fazendo com que ele fosse levado para o mesmo hospital onde eu tinha zombado horas antes. O fato da mulher ainda estar lá quando voltei. O fato dela ter voltado no dia seguinte para orar de novo. O fato da lesão ter sido benigna quando poderia ter sido maligna. Nada disso foi coincidência. Foi orquestração divina. Deus estava escrevendo uma história, e cada capítulo tinha um propósito. Até os momentos mais escuros, especialmente os momentos mais escuros, tinham propósito, porque foi no escuro que aprendi a buscar a luz. Foi no silêncio que aprendi a ouvir sua voz. Foi na impotência que conheci seu poder. Foi na fraqueza que experimentei sua força. E isso vale mais do que todos os anos que passei achando que tinha tudo resolvido. Aqueles anos foram uma ilusão. Este momento, este agora, transformado pela fé, isso é real. Isso é vida verdadeira. E se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Porque sei que sem aquela crise, eu nunca teria encontrado a Deus. Sem aquele desespero, eu nunca teria orado de verdade. Sem aquela humilhação, eu nunca teria me tornado quem sou hoje. Então até agradeço pela dor, porque a dor foi a porta que me levou à cura. Agradeço pelas lágrimas, porque as lágrimas lavaram o orgulho. Agradeço pelo vale, porque no vale conheci o pastor. E agora, do outro lado, posso dizer para quem ainda está no vale: não desista. Não ache que Deus te esqueceu. Não acredite na mentira de que você está sozinho. Deus está ali, bem ali, mais perto do que você imagina, esperando que você pare de tentar resolver sozinho e deixe Ele agir. E quando Ele age, amigo, quando Ele age, é glorioso.
Não do jeito que você imaginou, talvez não no tempo que você queria, mas sempre melhor do que você planejou. Porque Deus vê o quadro completo. Você vê hoje, Ele vê a eternidade. Você vê o problema, Ele vê a solução. Você vê o fim, Ele vê o recomeço. Confie nele, entregue a Ele, renda-se e prepare-se para ver milagres que você nem sabia que precisava. Se esta história tocou seu coração, se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto lia ou ouvia, não ignore. Esse é Deus falando. Esse é o Espírito Santo te convidando para uma jornada de fé, de transformação, de vida abundante. Escreva "Eu creio" nos comentários. Não é mágica, não é sorte, é um ato de fé. É você declarando publicamente que está disposto a confiar, que está abrindo o coração para que Deus entre e faça o que só Ele pode fazer. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque mais histórias como essa serão compartilhadas. Histórias reais de pessoas reais que encontraram o Deus real. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Pode ser um amigo que está passando por uma crise, um familiar que perdeu a esperança, um colega que está no fundo do poço. Compartilhe, porque palavras têm poder, testemunhos têm poder. E quando alguém ouve que Deus transformou uma vida, aquilo acende uma fagulha de esperança de que Ele pode transformar a dela também. E não se esqueça, você não está sozinho. O Deus que me encontrou no corredor de hospital está com você agora, onde quer que você esteja. Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. Confie nele, entregue a Ele seus medos, suas dúvidas, suas dores e espere. Não passivamente, mas ativamente, com fé, com expectativa, sabendo que Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida, preparando algo lindo. Deus abençoe você e sua casa. Que a paz que encontrei naquele corredor seja a paz que você encontre hoje. Que a transformação que aconteceu em mim seja a transformação que acontece em você. E que quando tudo se acalmar, quando o vale for atravessado, você olhe para trás e veja a mão de Deus em cada passo, em cada lágrima, em cada vitória. Ele é fiel. Sempre foi, sempre será. Amém.